Manhãs com Esperança. Estamos iniciando mais uma vez. E o tema que eu quero conversar com você nessa manhã é quando Jesus entra na nossa casa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se estiver por perto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. E ali morava um homem rico, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então ele correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para poder ver Jesus, que devia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. E todos os que viram isso começaram a resmungar. Olha, este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem está perdido. Amém? Bem, bom dia a todos, mais uma vez, e que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E realmente eu estou muito alegre em mais uma vez estar com vocês, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus. E que este dia seja um dia realmente muito abençoado para todos nós. Talvez você esteja começando esse dia com muitas coisas para resolver, arrumando os filhos para poder eles ir para a aula. Talvez você esteja tudo bem com você por fora, mas existe alguma coisa dentro do seu coração que ninguém conhece. E hoje eu quero conversar com você sobre uma visita que mudou completamente a vida de um homem. E o nome deste homem era Zaqueu. Ele era judeu. Vamos ver um pouquinho do contexto histórico deste homem, de Zaqueu. Sua profissão. Zaqueu ele atuava como chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Como chefe, ele estava no posto principal da profissão. E ele
trabalhava na próspera cidade de Jericó. Uma coisa que acontecia, ele era rejeitado socialmente por ser um judeu trabalhando diretamente para o Império Romano, que era um governo opressor da época. Zaqueu era visto pelo seu próprio povo como um traidor e um grande pecador. Os cobradores da época frequentemente exigiam taxas extras, além daquilo que era exigido por Roma. E com isso ele ia enriquecendo às custas do seu próprio povo, da população. A Bíblia diz que ele tinha muito dinheiro, posição elevada na sociedade, tinha reconhecimento, mas havia algo que nenhuma destas coisas conseguia resolver. Faltava paz no coração de Zaqueu. Faltava paz. E um dia, Jesus passou pelo caminho daquele homem. Zaqueu ouviu que Jesus estava passando, e então Zaqueu queria ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. De fato, ele não queria ter um encontro com Jesus. Na verdade, o que Zaqueu tinha era apenas curiosidade. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, e então ele queria conhecer mais a respeito daquele homem, de quem todos estavam falando, comentando. Mas havia um problema com aquele homem, com Zaqueu. A Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, ele era pequeno. E a multidão impedia que ele visse Jesus, passando por aquele lugar onde ele estava. Então, o que Zaqueu fez? Zaqueu correu e subiu numa árvore para poder conseguir ver Jesus. A Bíblia diz que essa árvore era um sicômoro. Era a árvore baixa, mas de troncos fortes, com galhos baixos e bastante largos, que facilitavam a subida. Por isso, quando Zaqueu não conseguia enxergar Jesus por causa da multidão, ele teve a sorte e encontrou naquela árvore uma maneira de conseguir ver Jesus. Mas há algo nessa história muito interessante. Veja bem, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Mas ele acabou descobrindo que Jesus também estava olhando para ele. Veja que coisa interessante. Talvez você tenha chegado até essa mensagem assim como este homem Zaqueu. Talvez você esteja apenas procurando entender quem é esse Jesus que este pregador fala todos os dias. Quem é este Jesus? Talvez você tenha perguntas a fazer, muitas perguntas sobre o Senhor Jesus. Talvez ainda você não conheça verdadeiramente quem é
o Senhor Jesus Cristo. Mas, meu irmão, meu amigo, existe algo muito importante que você precisa saber. Quando você procura Jesus, sabe o que acontece? Você descobre que Ele também está procurando por você. Veja que maravilha isso. Jesus está procurando por você. E quando o Senhor Jesus chegou àquele local, Jesus olhou para Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, me convém ficar em tua casa. Agora, procure imaginar aquele momento. Toda a multidão que estava em volta de Jesus estava vendo, olhando para aquilo que estava acontecendo. E todos estavam olhando para Jesus. Mas aconteceu algo que chamou a atenção de toda aquela multidão, de todas aquelas pessoas. O Senhor Jesus olhou para Zaqueu. Veja bem, o Senhor Jesus sabia o nome dele. O Senhor Jesus sabia onde ele estava, em cima daquela árvore. E o mais importante de tudo é que Jesus conhecia tudo aquilo que estava no coração de Zaqueu. E isso é maravilhoso. Muito maravilhoso saber disso. O Senhor Jesus conhece a todos nós. Ele conhece você que está nessa live hoje. Ele sabe o seu nome, conhece a sua vida, conhece toda a sua história, conhece seus erros. O Senhor Jesus, ele conhece tudo, tudo, mas tudo sobre a nossa vida. Conhece os segredos, conhece aquilo que ninguém sabe. E mesmo conhecendo tudo isso, ele continua chamando você. E ele está chamando você nessa manhã porque o Senhor Jesus quer entrar na sua casa. O Senhor Jesus disse: olha, hoje eu quero entrar na tua casa. Veja bem, Jesus ele não queria apenas conversar com Zaqueu na rua onde ele estava. A intenção de Jesus era entrar na casa de Zaqueu. E aqui nós encontramos uma aplicação muito forte para a nossa vida. Jesus ele não quer ser apenas alguém que você conhece de ouvir falar na religião. O Senhor Jesus ele quer fazer parte da nossa vida, da sua vida, fazer parte das nossas decisões, fazer parte da sua família, nos momentos bons, nos momentos tristes. Jesus quer fazer parte dos seus pensamentos. Ele quer entrar no seu coração. Talvez você tenha Jesus apenas como uma informação religiosa. Mas o Evangelho, ele nos chama para algo muito maior. O Evangelho, ele nos chama para um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo.
O encontro com Jesus produziu mudança na vida de Zaqueu. Depois que Zaqueu recebeu Jesus, muitas coisas mudaram na vida dele. Ele disse assim: olha, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Observe uma coisa importante. Zaqueu não apenas ouviu Jesus, houve uma mudança completa na vida de Zaqueu. O encontro com o Senhor Jesus Cristo naquele dia começou a transformar suas atitudes, seu modo de ver as coisas, de entender sobre as coisas de Deus. E isso, meu irmão, é muito importante. É importante porque aceitar Jesus não significa simplesmente você levantar a mão, repetir uma oração ou dizer que você acredita em Jesus. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus ele começa a transformar toda a nossa maneira de viver. O coração muda, as nossas atitudes começam a mudar, as prioridades mudam. Isso é o Evangelho, né? O Evangelho, boas novas de salvação. Revela que Jesus veio buscar e salvar. É para isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. E neste momento nós chegamos a uma declaração principal dessa passagem, desse texto. Quando Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não lhe impõe cargas pesadas da religião. A mensagem do Evangelho não obriga você a dar o dízimo. Inclusive, o Senhor Jesus mesmo ensinou que a oferta é voluntária. Cada um contribua com aquilo que pode contribuir. Você não é obrigado a contribuir. Mas se no seu coração você propôs contribuir, então faça isso de coração, segundo aquilo que você propôs. A mensagem verdadeira do Evangelho é: Jesus veio buscar quem estava perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, ele não veio apenas para pessoas que já tinham tudo resolvido em sua vida. Jesus veio para pecadores, como eu e você. Veio para pessoas quebradas, sem esperança. O Senhor Jesus veio para pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Talvez você pense que você está longe demais. Mas faz uma coisa neste instante. Olhe para a vida de Zaqueu. Olhe para a vida deste homem. Um homem que era rejeitado pelo seu próprio povo. Um homem que tinha uma história muito complicada. Mas quando ele encontrou o Senhor Jesus,
a sua história começou a mudar. Né? Conforme o ditado popular diz, mudou da água para o vinho. Concluindo essa mensagem, talvez hoje Jesus esteja passando pelo seu caminho, aí é onde você está. Ele conhece toda a nossa vida, tudo sobre nós. Talvez você tenha começado a ouvir essa mensagem, assim como Zaqueu, apenas por curiosidade. Vou ver o que esse moço tem a dizer. Moço é bom demais, né? 72 anos. Mas agora você percebe que Deus está falando ao seu coração. E Jesus continua dizendo: desça. Mas desça depressa, desça correndo, não demore mais. Pare de ficar apenas olhando de longe. Pare apenas de ouvir falar sobre Jesus Cristo. Desça do orgulho, da autossuficiência. Aproxima-se do Senhor Jesus e abra o seu coração para o Senhor Jesus entrar nele e fazer morada. Deixe Jesus entrar na sua vida, no seu coração, fazer nele morada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus quer entrar em seu coração. E ele está batendo à porta. E assim como Zaqueu precisou descer da árvore e receber Jesus em sua casa, esse versículo que nós citamos agora nos mostra Jesus batendo à porta do coração humano. Ele não força a entrada. Ele não obriga você a abrir. Mas ele bate, ele chama, ele espera uma resposta. E talvez hoje Jesus esteja batendo à porta do seu coração. A pergunta não é se ele está chamando. A pergunta é: o que você vai fazer? Você vai abrir a porta do seu coração para o Senhor Jesus entrar? Qual será a sua resposta para Jesus nessa manhã? Porque quando o Senhor Jesus entra, sabe, ele não vem apenas para visitar. Ele vem para nos dar vida. Ele vem para transformar a nossa vida. Talvez exista alguma área na sua vida que você nunca entregou a Deus. Então faça isso hoje. Você pode entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, que perdoa meus pecados e transforma o meu coração, guia meus passos. Não precisa ser uma oração com palavras bonitas, uma oração simples, sincera, que vem daqui de dentro do coração. Faça isso nesse momento. Veja o exemplo de Zaqueu. Que exemplo maravilhoso. A palavra diz que Zaqueu desceu depressa daquela árvore, correndo. E Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E depois daquele encontro, ele nunca mais foi a mesma pessoa. É isso que acontece, meu irmão.
um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história. E talvez hoje seja o dia em que a sua história, que a sua vida começa a mudar. Se há alguém nessa manhã que está distante de Deus, não espere outra oportunidade, não espere outro momento. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, então hoje pode ser o seu dia, o dia da sua salvação. E se você já caminhou com Jesus, conhece realmente Jesus, mas se afastou, então faça como o filho pródigo. Volte para a presença do Senhor. Jesus ainda chama. Não importa onde você está, não importa o que você já fez, não importa o que aconteceu, o Senhor Jesus, ele está interessado na sua vida hoje. Abra o coração para Ele nesse momento e o convide para entrar e ser o Senhor da sua vida. Amém? Não adie mais essa decisão. Vamos orar. Convido você para que possamos juntos entrar na presença de Deus. Senhor Jesus, nessa manhã, te peço, ó Pai, que alcance cada pessoa que ouviu essa mensagem. Entra em cada coração que está aberto por Ti. Perdoa pecados, transforma vidas e conduz aqueles que desejam começar uma nova caminhada contigo. Que ninguém, ó Pai, continue olhando de longe, mas que possa verdadeiramente conhecer e seguir os teus caminhos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu gostaria de deixar uma frase final com você. Zaqueu, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Mas ele descobriu que Jesus já estava olhando para ele. E hoje Jesus também olha para você e chama você para perto dele. Venha, filho, filha, venha. Eu quero você perto de mim. Amém? Eu quero agradecer de coração a todos que estiveram conosco nessa manhã. Foi uma alegria compartilhar a palavra de Deus com você. E se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe, não deixe de compartilhar, convide outras pessoas para poder estar acompanhando essas mensagens, ouvir a palavra de Deus. Leve essa palavra com você durante o dia e, se puder, compartilhe, mas compartilhe mesmo com alguém que também precisa ouvir sobre o Senhor Jesus. A responsabilidade nossa que cremos é de levar essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua casa e sua família. Eu espero você na próxima live, amanhã, se Deus permitir, para juntos continuarmos buscando a Deus e ouvindo a sua palavra. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.